Olá, alunos, todo mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Joberson, eu sou aluno da Faculdade de Universidade de Teologia e aqui estou na função de professor. Vamos falar sobre o que é mito, né? Qual a definição de mito, aquilo que a gente entende sobre o que é o mito. Mito é uma história, né? Mito é uma história que as pessoas contam, geralmente daquilo que já passou, daquilo que a pessoa imagina como passou, né? Então a gente tem muitos mitos famosos, né? Mitologia ela é muito rica. Então, dentro desse estudo das religiões, a gente fala um pouco sobre mito, né? A definição de mito é uma narrativa simbólica, né, que relata acontecimentos que aconteceram no tempo, ou que as pessoas imaginam que aconteceu, porque geralmente o mito é algo que a pessoa fala do passado, que ele imaginou, por exemplo, a pessoa que criou o mito da criação do mundo. Ele não estava na criação do mundo, então assim, mas ele imaginou como fosse a criação. Acho que a criação do mundo foi assim, teve um Deus poderoso, teve um Deus supremo, alguém. Então, Gênesis tem um relato, né, de uma criação. Algumas pessoas acreditam, outras não. Outras pessoas podem chamar de mito, outras podem chamar de realidade. Mas a verdade é que o mito é isso, é uma história que alguém, depois que passou, conta daquilo que ele entende, daquilo que ele acha como é que foi. E geralmente é algo do sobrenatural, algo que você não consegue compreender. Por exemplo, se eu te falar de ser uma árvore, você vai entender o que é uma árvore, você já viu ali, já tocou. Se falar carro, você identifica com essa palavra que você já tocou. Mas se eu falar Deus, você nunca tocou. Se eu falar céu, os anjos, são coisas que a gente imagina como pode ser, a gente não sabe como é que é. Dragão, a gente tem o desenho do dragão, a gente vê as imagens, mas a gente nunca viu um dragão de verdade, né? Então, são parte da imaginação da gente. Então, a mitologia, o mito é sobre isso. Ela traz é uma palavra tradicional que transmite uma história por trás. Então, ela não é apenas uma invenção humana, né? É uma história que a gente é uma forma de contar a história que a gente imagina como ela seja, né? A gente não tem certeza, né? Se a gente perguntar como é o céu, qual é o inferno para algumas pessoas, cada um vai falar de uma forma. O diabo é assim, é feio. Então Deus é assim, Deus é assado. Então isso se torna um mito, se torna uma forma de você contar uma história que você não conhece, que geralmente ela é real, ou a gente acredita que ela é real, porque você tem que acreditar pela fé, mas no frigir dos ovos é um mito, né? Então a função dos mitos, para que servem esses mitos, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Explicar a origem do mundo e da humanidade. Geralmente a gente tem sempre essa vontade, esse entendimento de querer entender onde é que a gente veio, como esse mundo foi criado, será que ele vai se acabar? Existe mesmo um Magedon, um dia vai acabar tudo. Então, assim, o mito tem função de ter explicar aquilo que a gente não consegue explicar, como a ciência tenta explicar tudo. Ela tenta buscar conhecimento, tenta buscar explicação de tudo, mas tem coisa que ela não consegue explicar, né? Então, as funções do mito é isso, justificar de forma prática os costumes, os ritos, as crenças, aquelas coisas, porque geralmente o mito é uma história que passou de pessoa para pessoa. Então ela transmite valores, ela transmite regras morais, uma visão do mundo, de como se portar no mundo. E essas são coisas que vêm de muitos anos. A gente se porta hoje nessa, por exemplo, tradição judaico-cristã, uma tradição, algo que veio do passado, algo que veio dos judeus. Então, assim, a gente hoje vive coisas dessa forma, respeitar pai e mãe, e adorar a Deus sobre todas as coisas. São coisas que a gente vive, para algumas pessoas isso é um mito, é uma história, né? Não é real, para algumas pessoas, para outros é verdadeiro, para mim é verdadeiro, como pastor. Então, essa é uma das funções do mito, né? Agora nós temos a comparação, né? A mitologia comparada, né? Um exemplo bíblico, por exemplo, como eu falei na criação lá em Gênesis 1:2, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, né? Exemplo de outra tradição é Prometeu, a mitologia grega, né? Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar aos humanos. Ambos tratam de relações entre divindade e humanidade, origem e transgressão. Então, assim, o mito sempre traz essa coisa do contraditório, né? O bem contra o mal, então o quente frio. Então, ele traz esse contraditório, o criador contra o pecador, aquele que quer destruir. E o mito traz uma história por trás, com verdades, para poder entender, para poder ensinar, para poder trazer um pouco de luz aos questionamentos que naturalmente a gente tem, né? A maioria das pessoas, pelo menos, tem os questionamentos, se questionam de onde viemos, para onde vamos, realmente se existiu Deus ou não,
como foi criado esse mundo, será que vai realmente acabar, será que vai vir um asteroide, vai destruir? Então, são coisas que a gente não tem explicação e a gente busca alguma lógica de alguma coisa e tenta trazer histórias. E essas histórias passadas, as pessoas eram como nós também, eles também tinham esses questionamentos, esses pensamentos, e eles buscavam responder essas histórias de alguma forma. Então criavam-se os mitos, né? Criava-se o deus Thor, criavam um deus da água, o deus Sol. Então sempre se criando alguma coisa, porque você vê algo que é grande, algo que você não consegue explicar, e você chama de Deus, você chama de o poderoso, o supremo. Na verdade, você está trazendo em palavras aquilo que você não consegue entender, né? Você não consegue compreender, e aí você tem que trazer aquilo de uma forma de palavras para explicar para a criança, para alguém, ou para você mesmo. E aí surge o mito, né? Surge a figura do mito. A relevância do mito nos dias de hoje, na contemporaneidade, né? Será que ainda é necessário a figura do mito? Eu acredito que hoje o mito ele pode estar existindo, a gente cria uma história para explicar algo que já passou, que a gente não compreendeu, né? Então, assim, sim, os mitos eles continuam presentes, né? Por exemplo, os filmes, as histórias, a literatura, a arte, os super-heróis, né? Os dinossauros, os ETs. Então, quantas pessoas não ficam falando, eu vi um OVNI, não sei o quê. Então, são histórias que um dia podem se tornar mitos. Alguém no futuro vai estar estudando a gente com o passado, como os mitos das pessoas no passado eram dos OVNI, eram de criação dos filmes. Então, as narrativas populares, o Saci Pererê, são histórias que a gente vai criando. E hoje é uma história, hoje é uma tradição, mas no futuro pode ser chamado de mito, né? Então, os filmes, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? O Star Wars, Guerra nas Estrelas. Então, eles trazem uma história e bonita, fictícia, mas às vezes quer trazer um fundo de verdade, né? E quer trazer uma moral para a nossa vida do dia de hoje. Então, eles falam em filmes e mostram em novelas e tudo. Então, são os mitos da atualidade. Só que a gente, às vezes, não chama de mito, a gente chama de filme, a gente chama de literatura, chama de arte. Mas no futuro, quando a gente não estiver mais aqui, daqui, sei lá, 200 anos, as gerações que estão lá vão olhar para trás, para os dias de hoje, vão falar, lá em 2025 teve um mito que chamavam de filme e tal, e é um mito, ou também, sei lá, eles podem mudar o nome, botar outra coisa, né? E, então, o mito, na verdade, é uma tentativa de explicar o que aconteceu no passado de uma forma, de uma coisa que a gente não consegue compreender, da forma que a gente não tem em mãos, né? Porque aquilo que você tem na mão, por exemplo, explicar sobre o corpo humano, explicar sobre o óculos, explicar sobre o cabelo, coisas que você tem, que você vê, é mais fácil. Você consegue pegar, palpar e todo mundo consegue, faz sentido. Mas explicar coisas que você não consegue entender, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, como é que é escolhido, como é que você se escolhe para nascer, ou alguém escolhe dentro do útero, como é que é essa coisa. Então são coisas que a gente não tem, como responder, né, assim, de uma forma racional. E o mito ele entra nesse ponto para poder preencher essa lacuna. Talvez para algumas pessoas não vai ser relevante, para outras pessoas que acabam levando a vida mais para o lado do pensamento, que gosta de raciocinar, um raciocínio mais profundo seja mais importante, né? Mas os mitos continuam existindo, né? A história do Papai Noel, por exemplo, né, é um mito, né? É uma história que foi criada, né? Com um velhinho tal, que vem e traz presente para os dias de hoje. A gente está vivendo isso hoje, mas no futuro vão chamar de mito. Pode chamar de uma história de um velho que trazia presente e tal. Então, são as mitologias contemporâneas, que a gente pode dizer assim, né? Então, a nossa aula foi baseada no livro. A gente trouxe um livro de Adriano Filho, né? Dando referência um livro da faculdade, né? E a gente trouxe também um livro de Mircea Eliade, O Mito do Eterno, e a Bíblia também, e Joseph Campbell, que falou muito sobre o mito também, né? Então, assim, para concluir, né, o mito é uma linguagem simbólica e ancestral, né? Ela traz um simbolismo naquilo ali que a pessoa está tentando mostrar o que ela entende daquilo. Então, isso seria o mito, tá bom? Muito obrigado.